E é isso aí, moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora vamos lá para mais duas frutas para nossa coleção, tá? Que agora nós vamos fazer essas aqui, cara, ó, a fruta mola, tá aí para vocês, ó, e também a fruta, uma das mais pedidas, né, cara, a domínio. Olha só, essa fruta aí bacana demais. Vou ensinar para vocês tudo certinho, tá, em formato tutorial. Lembrando que a gente tem aí várias outras, ó. Eu tenho várias outras frutas aqui, tá vendo? Ó, tudo já desenhadinho, tudo já explicado aqui para vocês, tá? Então eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado uma playlist, certo? Com essas outras frutas que você pode assistir, fazer e ir completando a coleção, assim como eu tô fazendo também, tá? Então sem muitas delongas, vamos logo lá para o nosso tutorial, claro, deixando o seu gostei nesse vídeo, hein? Vamos lá! Dá uma olhada nessa Ania da Gilvanete. Agora se liga nesse Tândido do Iago. Olha que massa esse desenho da Neire. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Então vamos lá, moçada, começar aqui as nossas duas frutas de hoje. É o seguinte, nós vamos começar aqui desenhando a fruta mola, tá? E para fazer ela é o seguinte, ó, eu vou fazer a parte de cima dela com 5 centímetros, tá? Aqui a gente vai ter que fazer uma manobrazinha, beleza? Depois eu vou fazer a altura, né? Eu vou definir a altura dela. Veja que o tracinho eu marquei até mais leve, que no caso vai ser com 5 centímetros também. Porém, para fazer o meio aqui da fruta, né, a parte da metade da fruta, eu vou marcar entre o 1 centímetro e o 4, tá vendo? Ó, eu peguei e fiz a marcação certinha ali dos 5 centímetros, mas aí eu fiz entre 1 e 4, tá? Assim você vai ter essa medida aí que eu risquei por último, certo? E logo após eu só fecho, ó, e aí vai ficar essa forma geométrica meio cônica, digamos assim, né? Como se fosse um triângulo, só que com uma basezinha um pouquinho quadrada. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou fazer as laterais também. As laterais eu vou dar 2 centímetros de distância, tá? E aí eu vou fazer com os mesmos 5 centímetros, certo? Para ficar tudo bem equilibrado. E a parte de cima a gente resolve depois, porque aí já está praticamente tudo certo. Bom, agora que a gente já tem, né, esse destaque da mola, vamos fazer as barras dela. Ela tem 3 barrinhas, tá? Então a primeira barra eu já vou desenhando aqui, ó. E olha só um destaque bacana. Veja que eu fiz bem clarinho, né? Essa parte da forma geométrica inicial. E essas barras aqui é o seguinte, cara. Elas vão ficar um pouquinho arredondadas no canto, tá vendo? E ela vai ficar um pouquinho maior do que o traço que eu tinha feito reto, tá? Então assim você consegue ver que fica tipo uma barriguinha, né? E eu vou fechar a base de cima agora dá para fechar certinho, tá? Ali é super simples também. E depois eu vou fazer as outras barrinhas de baixo, certo? Que não é muito trabalhoso. É só seguir o estilo dela se fechando, porém a gente vai fazendo como se fosse algumas barriguinhas, tá? Para dar um efeito melhor ao destaque dessa fruta mola. Agora aqui nós vamos fazer os olhos, tá? Os olhos são super simples também, é um semicírculo, né? Que é aquele círculo cortado, então vou fazer 2 aqui mais ou menos do mesmo tamanho, certo? E a boquinha dele aqui no meio, né? Ó, a boquinha vai estar com um traço na base de baixo e a parte de cima vai ser outro semicírculo, né? Que no caso é ao contrário dos olhos. Assim a gente já tem essa base aí da fruta mola dos olhos completo. Agora aqui só falta fazer o galho dela. E o galho dela é tipo um anzol, cara. Parece muito com um ganchinho, tá? Então eu vou desenhar seguindo esse aspecto, simbolizando mais ou menos um ganchinho. Eu vou fazer ele completo, certo? E aí nesse caso eu vou deixar ele com a ponta no final um pouquinho pontiagudo, tá? E aí vai ficar essa forma um pouquinho espiral, tipo um anzol mesmo, certo? Então assim a gente tem a fruta mola completona, beleza? Agora vamos fazer a fruta domínio, que é uma das frutas que vocês mais pediram aqui no canal também. Então vamos lá. Para fazer essa fruta domínio, nós vamos começar com aquela base padrão, né? Um quadradinho de 5 centímetros. Então a gente vai ter que fazer os 4 lados com 5 centímetros. Vamos definir o estilo de cubo também, tá? E para definir esse estilo de cubo, é os mesmos 2 centímetros que eu deixo da distância na lateral
e aí eu só fecho para deixar o cubo todo certinho, tá? Então vou fechar as 3 laterais aqui agora, uma do lado e as partes de cima também, certo? Veja só que ficou tudo bem encaixadinho em um cubo certinho, no padrão que a gente já faz as frutas. Eu faço mais isso aqui mais para os novos do canal, né, que tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Bom, então para começar a fruta domínio, a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos começar fazendo aquelas nuvenzinhas debaixo dela, tá? É como se fosse algumas nuvens mesmo, beleza? Então eu vou desenhar essa base dessas nuvens e apenas algumas partes ela vai ter uma pontinha, né, bem triangular, certo? Então eu vou fazendo. E para fazer essas nuvens, veja que não tem um tamanho certo, é só ir colocando vários gominhos que você vai ver que vai ficar bacana, tá? Você vai colocando os gominhos maiores, outros menores e assim você vai fechando como se fossem várias nuvenzinhas. Isso também nas laterais aqui da fruta, tá? De uma lateral e da outra. É claro que uma das laterais não vai dar para enxergar muito, certo? Mas vai ficar aí bacana para vocês todos os detalhes desses gominhos, dessas nuvenzinhas. A fruta domínio ela tem também como se fosse alguns quadradinhos voando, né? Então eu vou fazer esses quadrados, tá? No caso aqui eu vou fazer 4 deles, certo? Eu vou fazer 2 no centro da fruta aqui na base da frente, um em uma lateral e o outro na outra lateral, certo? Então vocês verem aí que fica legal colocando esses quadradinhos. Desenha só quadrados mesmo, já vai ficar bacana. E lembrando que essa fruta domínio, ela também tem um aspecto um pouco arredondado. Ela é quadradinha, né? Ela tem um formato quadrado, mas as pontas desse quadrado são um pouquinho arredondadas, tá? Então eu vou arredondar toda essa base aqui da fruta, já para deixar tudo prontão aí para você. A parte do galho da fruta, ela lembra também, né, como se fosse, não sei, cara, é tipo um chifre, digamos assim, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer a base do galho e vou fazer as curvinhas. Então tem uma curva para um lado e tem uma curva para outro lado também, certo? Então você vê aí que vai ficar tipo uns chifrezinhos mesmo, né, tipo aqueles touros que tem o chifrão todo arredondado, tá? Então fica super simples de fazer também. Para a parte final da fruta, agora só resta fazer a boca, né, e os olhos, tá? A boca é aquela boquinha com um sorrisinho bacana, normal mesmo, então eu vou fazer um tracinho levemente curvado na parte de cima e um grande arco na parte de baixo para fechar toda a boca. E os olhos, eles parecem tipo formato como se fosse caroço de feijão, né? Se você ver certinho, ele lembra muito caroço de feijão, que ele é um pouquinho arredondado, tá? Então você vê aí o formato que eu tô fazendo, certeza você vai conseguir fazer tranquilo. Bom, temos aí as duas frutas prontas, agora vamos para a line art. E é o seguinte, cara, aqui na line art tem um segredinho para vocês, tá? Eu uso primeiro a borracha limpa-tipos para deixar ele bem limpinho aqui, certo? Veja só que o desenho vai ficar mais claro. E depois eu venho com a canetinha na ponta 05 e vou fazer toda a line art. Eu começo pela fruta mola, fazendo a linha, né, o contorno dela todo. E quando eu venho para a fruta domínio, a única parte, no caso as únicas partes que eu não vou fazer line art, vai ser esses quadradinhos flutuantes, tá? Porque a line art dele vai ser no próprio brilho que eles têm, porque eles são brilhantes, né? Então a gente vai deixar para fazer essa line art já no brilho, certo? Então depois é só apagar todos os aspectos, lembra de não apagar os quadradinhos, tá? Para você não se perder aí e vai ficar bacana. Agora para colorir é o seguinte, ó, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar com a mola e eu vou fazer uma base aqui com lápis de cor preto, tá? Então com esse lápis de cor preto, veja que eu vou forçar, quando eu começo eu forço ele, mas à medida que eu vou descendo eu vou dar uma leveza na mão, e aí ele vai ficar com esse aspecto degradê, né? Vai ficar até bacana no desenho. Em seguida eu venho com um lápis de cor cinza escuro e eu vou fazer o preenchimento por cima de tudo aqui agora, ó, dessa lateral, inclusive da parte preta que eu fiz aí no desenho, tá? Você vai ver que vai ficar tudo bem preenchido. Aproveitando o cinza escuro, eu vou fazer uns efeitos de sombra sobre a base da fruta também, tá? Porque ela é toda cinza, né? Então a gente vai fazer esse efeito de sombra também já com cinza escuro, que vai ficar bacana. Então eu faço na partezinha, digamos, na testa da fruta, nos olhos e na base de baixo, tá? Agora aqui eu venho com o cinza, no caso eu estou usando um cinza normal mesmo, você usa qualquer outro cinza que você tiver. Eu vou passar por cima do efeito de sombra e também vou fazer um preenchimento aqui completo na base da fruta, tá? Lembrando que na parte do galho ali eu não vou preencher uma base circular por ela completo, certo? Na parte do galho eu vou fazer um pouco diferente, cara. Eu vou deixar uma basezinha um pouquinho mais leve. Não esquece aí também que a gente vai ajeitar um pouquinho mais isso com o branco, né? Já que a gente passou muito leve o lápis aqui. No caso eu não forcei para não ficar muito forte, então eu vou passar um lápis de cor branco. E aí vai corrigir um pouco mais o desenho e vai ficar mais bacana.
Agora aqui na parte do galho eu vou usar um verde escuro, tá? Eu vou fazer um efeito de sombra com esse verde escuro e depois eu uso aqui um verde folha para fazer o efeito de preenchimento dele. Vai ficar legal demais nessa forma que vocês estão vendo aí. E para finalizar o desenho da mola, eu vou fazer um efeito de brilho aqui azul na parte do olho. Não tem, tá, na fruta, mas eu que quis fazer, eu acho massa assim. Eu vou deixar esse efeitozinho de brilho com azul e também vou fazer um contorno de azul aqui ao redor de toda a fruta, tá? Aí fica prontinha pra gente, vai ficar até muito bacana. Agora para a fruta domínio, nós vamos começar com o mesmo lápis de cor azul, no caso estou usando azul claro, e eu vou fazer as bordas dos quadradinhos primeiro. Lembra que eu não fiz a line art justamente por isso, né? Para fazer as bordas e deixar os quadradinhos nesse estilo aqui, né? Inclusive, com esse azul claro eu também vou fazer a boca e os olhos da fruta, tá? Na lateral da fruta eu vou usar um preto, certo? Esse preto aqui eu vou fazer o mesmo aspecto que eu fiz na fruta mola. Eu vou começar forte na parte de cima e à medida que eu vou descendo, no caso aqui eu vou preencher toda a lateral com ele, mas à medida que eu vou descendo, eu vou dando leveza ao desenho, tá? E a coloração, e ele vai ficando mais claro, ó. Você vai ver que em cima fica escuro, embaixo fica mais claro. Embaixo do galhozinho dele também vou fazer um efeito de sombra, tá? Depois eu venho com azul cobalto aqui e eu vou fazer o seguinte. Primeiro, nas sombras eu vou fazer o preenchimento sobre tudo, tá? Então tudo que for de sombra aqui que eu desenhei na fruta, eu vou fazer esse preenchimento. Aí logo em seguida eu faço o preenchimento base da fruta com esse azul cobalto, que é um azul escuro como vocês podem ver, né? Então veja só, preenchimento aí completão, sem deixar nada, tá? Então é só preencher mesmo, beleza? Aqui para a parte das nuvens eu vou usar um azul normal, tá? Então veja que é o terceiro tom de azul que eu estou usando aqui no desenho, certo? Então usando esse azul normal eu vou fazer o efeito de gominhos, tá? E para fazer esses gominhos não precisa ser a mesma coisa que eu estou fazendo. É só você deixar algumas partes em branco que tenha certeza que seu desenho vai ficar super bacana, tá? O estilo da fruta domínio vai ficar muito bacana você fazendo desse jeito, beleza? Então olha só como vai ficando o efeito ali. Eu vou formando, né, um preenchimento com azul, mas deixando várias basezinhas em branco. Assim vai ficar bem legal. Aproveitando esse azul também, eu vou fazer um preenchimento ali na parte do galho dele, né? Vou fazer a parte de sombra com ele, forçando, tá? Eu vou passando bem forte. E também vou fazer uma partezinha leve, tá? Que aí a gente vai corrigir um pouquinho depois com o lápis de cor branco, tá? Então eu venho com o lápis de cor branco e passo por cima. Assim vai ficar legal. Ficou como se fosse uma sombra e uma luz também. Para fazer o efeito de brilho ao redor, eu vou usar um amarelo. Aqui você pode usar a cor que você quiser, mas eu acho que o amarelo vai combinar demais com essa fruta domínio, tá? E um último toque que eu tenho para dar a vocês aqui é que a fruta domínio ela tem tipo umas manchinhas um pouco mais claras. Então com a própria borrachinha eu vou apagando assim, eu vou passando ela forte em cima do lápis de cor e aí ele vai ficando mais leve. Então assim eu vou deixando, né, um pouquinho mais claro em algumas partes que eu queira. E também depois com o lápis de cor preto eu vou fazer 3 bolinhas pretas aqui na lateral da fruta, tá? Assim a gente já tem as frutas prontas. Agora para a gente fazer a nossa figurinha é só fazer o contorno ao redor das frutas, certo? Então a gente faz aquele contorno para dar o efeito de figurinha. No caso eu vou fazer nas duas e depois é só fazer o recorte. E lembrando, né, se você não tem tanta técnica com recorte, peça ajuda aí para fazer o recorte, beleza? Para você não perder o seu desenho, tá? Lembra também que eu tenho várias outras frutas aqui no canal. Olha só o resultado como ficou das nossas duas frutas, né? Domínio e mola. Ficou muito massa. São mais duas para nossa coleção. E olha a nossa coleção como tá, ó. Veja, tem várias outras frutas. E o melhor de tudo é que eu ensinei você a fazer tudo isso. Eu vou deixar uma playlist aí com todos esses vídeos aí no comentário fixado. Juntamente com o meu curso de desenho também, cara. Que você vai aprender muito mais comigo se você se inscrever no meu curso online. Pode ter certeza. Eu vou te ensinar a ser um profissional no desenho através do meu curso, tá? Então se inscreve lá e te aguardo como aluno. Valeu, um abraço e até a próxima!